Duas amigas decidem se aventurar subindo uma torre com uma altura insana, distante da civilização. Porém, elas duas acabam ficando presas lá em cima e agora numa altura de mais de 600 metros, terão que se esforçar muito para não morrerem. E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje, o filme da vez é de suspense chamado A Queda, de 2022. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Numa incrível cadeia de montanhas, três amigos sobem a face de um imponente monte já estando numa altura bem considerável. Uma garota chamada Becky está visivelmente insegura, porém ao seu lado está seu esposo chamado Dan, que tenta ajudá-la e encorajá-la. Eles estão sendo acompanhados por sua amiga chamada Hunter, que mostra a maior destreza em subir aquela montanha, deixando os dois para trás. Becky está bastante nervosa, mas Dan a encoraja dizendo que já tinha feito coisas bem mais assustadoras que aquilo e a lembra de situações em que os dois passaram juntos. Becky com isso fica mais tranquila e confiante, então continuam em frente. Porém, em certo momento da subida, quando Dan vai colocar seu gancho em uma cavidade, um pássaro repentinamente sai de dentro da fenda e o assusta, assim o fazendo cair. Felizmente ele estava preso à corda de segurança, sendo que seu problema agora é não conseguir alcançar a rocha da montanha. Ele então pede para Becky soltar a corda do anel, que assim ele conseguiria alcançar a parede. Becky faz isso, porém ele ainda assim não consegue alcançar, e o pior é que o gancho que o estava segurando já estava bem fragilizado na rocha devido aos dois impactos de seu peso na queda, sendo que com isso fatalmente se desprende e Dan cai de uma grande altura para a morte. Quase um ano depois desse acidente, numa certa noite vemos Becky em um bar bebendo e chorando. Ela pega seu celular e liga para o número de Dan, que caindo obviamente na caixa de mensagem, ela só diz que sente muito a falta dele. Já indo embora, Becky vê seu pai chamado James em frente ao seu carro. Ela não demonstra gostar muito dele ali e pergunta se ele estava seguindo agora. James então diz que não sabe mais o que fazer, pois ela não estava atendendo às ligações dele. Percebemos aqui que o relacionamento de pai e filha entre eles não é nada bom, pois James aparentemente não gostava muito de Dan e tenta confortar sua filha, mas sabendo disso não aceita e tenta ir embora. Porém seu pai não deixa, pois ela estava embriagada, então diz que ele mesmo vai levá-la dirigindo. Porém Becky vai embora dizendo que iria a pé mesmo. Mas antes dela ir, seu pai fala que ela precisa continuar seguindo em frente com sua vida e não abandonar quem se importava com ela, dizendo precisar dela. Mas Becky fala que quer ficar sozinha. Chegando ao seu apartamento, Becky tenta novamente ligar para o número de Dan e começa a chorar em desespero. Ela procura alguns medicamentos para se acalmar e, em certo instante, ela cogita em fazer alguma coisa contra ela mesma. Quando então a campainha toca e ela vê ser sua melhor amiga Hunter, que estava voltando de uma longa viagem. Elas duas conversam e matam a saudade. Quando então Hunter diz querer propor algo para Becky. Ela repete uma frase que Dan sempre dizia, que se você tem medo da morte, não tenha medo de viver. Então propõe a ela subirem juntas numa torre de TV abandonada que tem mais de 600 metros de altura. Hunter diz que era para lançar lá de cima as cinzas de seu falecido esposo e melhor amigo de Hunter. Becky ainda arrasada diz que não sobe nada desde o dia em que ele se foi e recusa essa proposta de Hunter, dizendo não poder fazer isso. Ao amanhecer do dia seguinte, Becky levanta e ao ver uma foto deles dois juntos, vai falar com Hunter e diz aceitar o desafio dela de subirem a torre juntas. Então, já na estrada rumo à torre, que fica somente a 6 horas de carro de onde Becky morava, elas conversam e relembram momentos felizes de suas vidas, quando seu pai liga, mas Becky recusa a ligação. Já à noite, elas param num restaurante-hotel na beira da estrada, e lá Hunter pergunta para a garçonete se ela saberia onde ficava a torre de TV chamada B67, pois não a estava encontrando no mapa. A mulher então diz que ela não precisaria de mapa e manda que ela olhasse para a luz lá fora, dizendo ser aquela a torre, que porém ainda estava a alguns quilômetros de distância. Isso então deixa as garotas impressionadas, constatando que de fato a torre era bastante alta mesmo. Becky questiona Hunter devido à presença da luz na torre, sendo que Hunter tinha dito que estava desativada. Ela responde que era somente para alertar os aviões e que o governo iria demoli-la no próximo inverno. Ao amanhecer, as garotas se preparam para irem até a torre. Hunter, que também é um influencer digital, começa a gravar a trajetória até o local, onde quase sofre um acidente quando, enquanto filmava, Hunter não vê um caminhão que se aproxima, escapando por muito pouco do pior. Elas seguem em frente e chegam ao local, mas descobrem que estava trancado com correntes e cadeado, então elas decidem ir a pé dali para frente. Chegando ao pé da torre, as garotas veem sua altura incrível e com isso Becky, que ainda não estava totalmente segura, começa a ficar muito nervosa, dizendo que não conseguiria. Mas Hunter lhe encoraja e as duas então seguem para a escalada. Hunter vai na frente e Becky ainda se mostra um pouco insegura, mas de toda forma vai. Vemos que a torre está em um estado crítico, quase completamente enferrujada, até em seus cabos de apoio. Estando nesse estado, Becky leva um grande susto quando um dos degraus da escada de repente se quebra, estando elas em uma altura já bem considerável.
Hunter a encoraja mais uma vez e elas duas continuam sua escalada insana numa torre completamente instável, onde podemos ver que até os parafusos estão saindo. Certa altura, Beck pede a Hunter para darem uma pausa e beber um pouco de água. Lá elas veem que já estavam na metade da altura, ou seja, um pouco mais de 300 metros, e Hunter fala que isso significa que já subiram à mesma altura da Torre Eiffel. Dali as duas podiam ver ao longe o restaurante-hotel no qual passaram a noite, que estava a alguns quilômetros dali, e comentam como parece tudo tão pequeno devido à grande altura em que estão. Hunter parece estar completamente tranquila, enquanto Beck somente quer terminar logo aquele desafio e voltar para a Terra. Enquanto as garotas continuam subindo, continuamos vendo mais partes da torre que estão em um estado crítico. Depois de um tempo, elas enfim conseguem chegar até perto do topo, onde podem sair da parte de dentro da torre. Porém, Hunter adverte Beck que não ficasse em pânico, pois os próximos 60 metros que ainda faltavam para o topo serão escalados externamente e os ventos estavam bem fortes. Beck então chega na parte externa e, observando a grande altura em que estavam, começa a travar de medo. E quem não travaria, né galera, numa altura dessas, somente quem realmente de fato não tem um pingo de medo de altura. O que Hunter demonstra ser uma dessas pessoas, pois ela sobe muito bem e sem problema algum, onde vendo que sua amiga estava travada, continua a encorajando para não desistir. Beck retoma novamente suas forças e continua a subida, mas ao olhar para baixo, novamente ela trava depois de ver a altura tonteante em que estavam. Hunter então diz para ela que ela cantasse uma música para se distrair e não pensasse na altura. Então Beck retorna a subir, cantando forçadamente, quando Hunter percebe um empecilho no seu caminho, algumas antenas com uma parte da escada deslocada. Beck pede para somente descerem, mas Hunter, determinada a seguir subindo, diz que não poderiam desistir por isso, pois senão o medo iria vencer Beck. Então dá a volta e se espreme entre as antenas, onde os parafusos da torre se mostram completamente instáveis. Então, para ajudar sua amiga a continuar aquela insana escalada, Hunter apoia um de seus pés na antena e o outro na escada, depois começa a dar uma força puxando a corda que uniam as duas. Beck também consegue passar por aquela parte difícil e em seguida, para brincar um pouco com sua amiga, Hunter começa a balançar um pouco a escada, onde assim sem perceber faz com que o parafuso, que já estava completamente frouxo, se desprendesse e caísse, deixando assim Beck apavorada, que grita para ela parar com aquilo. Quando o parafuso cai, Beck escuta quando ele bate na parte divisória interna com a externa, mas ignora e continua subindo. Hunter chega ao topo e ajuda Beck a também chegar, porém o parafuso que segurava a escada também se desprende e cai, o que as garotas não percebem. Lá em cima, as duas admiram a vista, que é de tirar o fôlego. Elas duas gritam para o vento e depois tiram algumas fotos. Usam também um drone para gravarem um vídeo panorâmico delas lá em cima, comemorando sua conquista. Hunter, sem medo algum e se arriscando muito, se pendura na plataforma pedindo para Beck fazer um panorama de vídeo com o drone dela ali. Depois ela desafia Beck a fazer o mesmo, dizendo que a antiga Beck faria isso sem pensar. Beck, então mesmo com muito medo, decide fazer. Ela consegue e as duas tiram selfies daquele momento, com vários closes de cenas que dão até calafrio. Ao subir de volta, elas olham as fotos e Hunter diz que sempre que ela tiver com medo de algo na vida, olhasse para aquelas fotos e entendesse que não precisa ter medo de nada, dizendo que ela está orgulhosa dela e que Dan também ficaria. Então, depois de um momento e palavras emocionantes de despedida de seu falecido esposo, Beck enfim lá de cima lança ao vento as cinzas dele. Após tudo isso e tendo enfim completado sua missão, as duas decidem descer, indo primeiro Beck. Porém, quando ela solta a mão de Hunter que a apoiava, a escada, que estava faltando alguns parafusos e já bem instável, começa a tremer e se desprender da torre, causando assim uma reação em cadeia com todo o resto da escada, que por fim se solta da torre e Beck cai. Porém, graças à corda presa a Hunter, ela consegue segurar sua amiga, que fica pendurada enquanto todo o resto da escada daquela parte cai. Agora, estando somente segura por uma corda, Beck fica em desespero enquanto Hunter usa todas as suas forças para puxar sua amiga de volta, onde depois de quase deixá-la cair uma vez, se esforça mais um pouco e por fim Beck consegue alcançar o pedaço de escada que sobrou e assim sobe na plataforma. Beck sorri aliviada por ter conseguido escapar daquela situação de morte. Porém, seu sorriso logo se acaba quando olha para baixo e vê que agora não tem mais escada para descerem dali. Elas olham seus celulares e percebem que estão sem sinal. Beck então começa a se desesperar, mas Hunter a acalma, quando ela percebe uma caixinha de emergência ali na plataforma. Elas abrem e encontram um binóculo com um lança-sinalizador. Hunter olha com o binóculo ao redor quando Beck se dá conta que sua mochila com a água e outros suprimentos havia caído e estava em cima de uma das antenas parabólicas. Beck acha que agora é o fim delas, pois iriam morrer de sede ali em cima. Porém, Hunter lhe diz para se acalmar, pois acredita que o barulho feito pela escada caindo com certeza chamou a atenção de alguém e fala que só precisam esperar firmes a cavalaria chegar. Beck percebe que sua perna estava ferida e Hunter amarra sua camiseta para estancar o sangramento. Passado um tempo, depois de Beck se aliviar um pouco lá de cima mesmo, as garotas decidem sentar um pouco e esperarem a ajuda que Hunter continua a afirmar para Beck que chegará logo, mas vemos em seu olhar que ela só disse isso para acalmar sua amiga.
Depois de já 5 horas ali em cima, Hunter com o binóculo vê um trailer velho aparentemente abandonado mais à frente. Quando então vem uma ideia em sua cabeça. Ela lembra que sua última transmissão por sua rede social foi quando elas estavam mais abaixo, na divisória entre a parte interna e externa da torre. Ela então coloca uma mensagem de pedido de ajuda em sua rede social e amarra seu celular em sua corda, que tem uns 18 metros. Sendo que descendo o celular por ela, quando chegasse na parte que tem sinal, a mensagem seria enviada. Ela faz isso, mas nada de ouvir o som de envio concluído. Então Hunter diz que precisa descer o celular ainda mais. Para isso ela se apoia no que restou da escada e somente com um braço se segurando ela usa o outro para colocar seu celular o máximo possível para baixo na esperança que alcance a área com o sinal. Porém infelizmente também não dá certo e quase nas últimas ela desiste e volta a se segurar com as duas mãos para não cair, sendo que faltou muito pouco para isso. Ao puxar o celular de volta, veem que a mensagem não tinha sido enviada. Quando então Beck tem a ideia de colocar o celular dentro de um sapato e forrar com uma meia e o sutiã de Hunter para aguentar o impacto quando chegasse ao chão. Assim na esperança de que quando chegasse lá a mensagem fosse enviada. Então logo elas fazem isso, mas como não teriam como saber se deu certo ou não, só podiam esperar. Passado mais um tempo, enquanto Hunter olha com seu binóculo, Beck observa uma numeração no pé de Hunter. Isso tem uma importância significativa mais à frente, galera, então fiquem ligados. Quando então Hunter vê um homem lá embaixo ao pé da torre, elas imediatamente começam a gritar para chamarem a atenção dele, mas como estão muito altas não adianta nada. O cara lá embaixo fala ao telefone enquanto seu cachorro estava farejando o sapato de Hunter, que podemos ver que seu celular na verdade ficou em pedaços. Beck então joga um de seus sapatos, mas o cara não escuta. Ela logo joga o segundo, mas ele também não vê. Porém, observando seu cachorro que farejava algo, ele vai olhar e encontra o sapato de Beck. Porém, somente ignora e o joga fora, achando que alguém o tinha deixado ali e então vai embora. Beck, desesperada, ia pegar o lançador de sinalizador para chamar a atenção do cara, mas Hunter a impede, dizendo que assim ele não veria e fala que tinha um outro cara no trailer velho que viram antes, sendo que devem esperar escurecer para que a luz do sinalizador possa ser vista por eles. Então, já quase completamente escuro, enquanto Hunter observava os caras no trailer, Beck assiste a um vídeo do dia de seu casamento. Ela observa Hunter em certa parte do vídeo, onde porém ela estava com um semblante triste vendo ela dançar com seu esposo, ao invés de estar feliz por estar na festa de casamento de sua melhor amiga, na qual Beck acha isso muito estranho. E de alguma forma isso se encaixa com o número que Beck viu tatuado no pé de Hunter. Quando então Hunter avisa que estava na hora de atirar o sinalizador, elas fazem isso e os caras vêm, sendo que para ajudar ainda mais que eles a vejam, Hunter acende a lanterna do celular de Beck e assim consegue fazer com que os caras vissem elas lá em cima da torre. Os caras entram no trailer e vão na direção da torre. Porém, parando perto do carro delas, elas têm a infeliz surpresa de que na verdade são dois ladrões safados que se aproveitam da condição atual delas para roubarem seu carro e ainda saem dando o dedo do meio para elas. As garotas com isso ficam completamente frustradas e sem esperança, tendo agora que enfrentar a noite fria lá em cima. Certo tempo depois, já muito cansadas, Hunter quase cai da plataforma quando cochila um pouco, mas Beck felizmente a segura. Hunter olha um pouco o ferimento de Beck e vê que estava muito ruim, precisando no mínimo de ser lavado. Quando então Beck volta sua atenção novamente para o número tatuado no pé de Hunter, no qual ela, já entendendo o que estava acontecendo, diz para Hunter que Dan nunca poderia amá-la. Aqui entendemos que esse número era no caso um código que Dan tinha como um número que representava amor para ele, como uma maneira de dizer que amava alguém. Hunter não conseguindo esconder sua cara de surpresa com isso, Beck pergunta a ela desde quanto tempo estava tendo um caso com o marido dela. Então Hunter, sem ter mais como esconder isso, diz que 4 meses antes dele morrer, dizendo que foi um grande erro e então pede desculpas a ela, dizendo sentir muito por isso. Porém Beck, em lágrimas, pergunta se era porque ela teve um caso com o marido dela ou porque ela descobriu isso. Hunter somente responde que por amar o mesmo homem que ela. Já amanhecendo o dia, as garotas ainda falam sobre isso, onde Hunter diz que tudo começou a ficar turbulento para ela quanto a Dan, quando Beck pediu a ela para ser a sua dama de honra, dizendo que já estava o amando, mas amava ainda mais Beck e por isso decidiu terminar o relacionamento que tinha com Dan. Diz também que sabe que Beck a odeia agora e a entende por isso, mas lamenta por ter colocado ela naquela situação em que estão agora, se referindo à torre, se culpando por isso também, enquanto Beck somente ouve e chora muito por isso. Mais tarde, já quase 24 horas que elas estão presas ali em cima, Hunter tem a ideia de usar sua corda para tentar descer até onde estava a mochila caída e assim pegar a água para não morrerem de sede. Hunter, com dificuldades, consegue descer até a extremidade da corda, porém não consegue alcançar a mochila. Ela então tem a ideia de tentar soltar a corda do anel e assim ter um maior alcance para seu braço pegar a mochila, porém ainda assim não consegue. Quando então Hunter decide arriscar tudo, pois estando já muito cansada para conseguir prender a corda novamente no anel de proteção, ela decide e se balança para num pulo alcançar a antena parabólica. Então, num momento extremamente tenso, ela felizmente consegue e cai bem em cima da estrutura que é capaz de suportar seu peso.
Hunter se equilibra ali em cima e observa que a escada dali para baixo também havia caído completamente, sendo ainda uma descida de uns 40 metros, então sua única escolha é subir novamente. Ela bebe um pouco de água para matar sua sede e tentando alcançar a corda novamente vê que não conseguiria, então tem a ideia de usar o bastão de selfie que trouxe e com ele tentar enganchar a mochila na corda. Na primeira tentativa ela quase deixa a mochila cair, mas na segunda ela enfim consegue. Depois, num ato insano de coragem, Hunter consegue saltar e se segurar na corda. As duas então trabalham em conjunto para que Hunter suba logo e alcance a plataforma. Mas quase chegando perto de alcançar a escada, Hunter escorrega seu pé e infelizmente cai. Um momento muito tenso para Beck, que por alguns instantes não tem coragem de olhar para ver o que aconteceu com sua amiga. Mas quando olha, vê que felizmente ela conseguiu se segurar na mochila. Porém agora ela fala que não vai mais conseguir escalar pois feriu suas mãos, então precisa que Beck a puxe sozinha de volta. Beck então logo começa a puxar e com muito esforço por fim traz sua amiga de volta à plataforma. Vendo que estava quase escuro novamente, Hunter tem a ideia de usarem o drone para tentar chamar a ajuda de alguém. Beck escreve num bilhete a situação na torre em que estão. Então Hunter aponta a direção em que o drone deve ir até sair do alcance do controle, onde devem sempre mantê-lo indo por cima da pista em direção ao restaurante-hotel em que elas ficaram antes. Porém ainda somente poucos metros à frente a bateria do drone acusa de estar se esgotando. Então elas tentam fazer com que ele retorne, pois não adiantaria cair ali tão perto da torre. Beck manuseia o drone para que ele volte e por muito pouco consegue recuperá-lo, mas sem ter como recarregá-lo não adiantará de muita coisa. Já à noite, Beck tem um pesadelo em que sua amiga tinha morrido em cima da torre, mas logo acorda e fica mais tranquila. Ela olhando para a lâmpada piscar lembra do que Hunter fez no restaurante para carregar seu celular, onde ela tirou a lâmpada de um abajur e colocou o carregador, conseguindo assim carregar o seu celular. Ela então tem a ideia de fazer o mesmo agora, porém para carregar a bateria do drone. Elas esperam amanhecer e certa hora do dia, quando o sol estava mais alto, elas começam a pôr o plano em prática. Então Beck, mesmo com uma das pernas feridas e já com mau cheiro, começa a subir para fazer isso. Ela entrelaça suas pernas no cano e aos poucos começa a subir os 9 metros de altura até chegar à lâmpada. Um momento agoniante e de tirar o fôlego. Mas no final ela consegue alcançar e coloca o carregador do drone que estava com ela na mochila. Não tendo o contato certo, ela usa sua aliança de casamento para que o pino do carregador alcançasse o contato e assim por fim consegue fazer a bateria do drone começar a carregar. Agora porém o desafio é se segurar ali em cima com as suas pernas e braços o máximo de tempo possível até o drone carregar bastante. Passado um tempo e devido sua perna estar com um mau cheiro, isso chama a atenção de um abutre que dificulta ainda mais a vida de Beck quando ele fica tentando atacá-la, onde infelizmente ela deixa a mochila cair. Ao que estranhamente Hunter não se move para pegá-la, mesmo podendo assim o fazer. Mas segurem firmes aí, pois logo saberemos o porquê dessa atitude estranha de Hunter. Depois disso, Beck vê que a carga do drone já estava completa. Ela então quase já sem força se libera para escorregar de volta à plataforma. Depois de um tempo achando aquele ser o melhor momento para enviar o drone, elas então o direcionam em linha reta para o restaurante. Passado do ponto de controle, as garotas não conseguem mais manuseá-lo, porém ele continua em frente. E quando já chegando bem perto do restaurante, deixando elas animadas, sua alegria bruscamente se vai quando um caminhão infelizmente atropela o drone. E para piorar, o motorista demente desce, mas não se importando com o drone, logo vai embora, o deixando quebrado ali à beira da pista. Que falta de sorte é essa dessas garotas, hein galera? Mas enfim, Beck fica altamente desesperada e frustrada com isso, pois essa era a única chance que elas tinham de um possível resgate daquele pesadelo em que estão. Um tempo depois, como que anunciando a morte delas, um abutre pousa bem no topo em cima da lâmpada, quando Beck observa uma tempestade se aproximar. Então começa a falar que não aguentará mais uma noite ali em cima e que só queria dormir agora. Hunter então lhe fala que ela não pode fazer isso, pois os abutres estão sentindo o mau cheiro da perna dela, só esperando o momento para atacar quando ela estiver imóvel. Beck então tem a ideia de agora tentarem mais uma vez jogarem um celular, sendo que dessa vez o dela, e pede o outro sapato de Hunter, que porém se mostra sem vontade de fazer isso. E aqui, meus amigos, a parte mais chocante desse filme, quando descobrimos que na verdade Hunter naquele momento era somente fruto da imaginação de Beck, pois na verdade ela infelizmente estava morta lá embaixo, sendo que o momento em que aconteceu isso foi quando ela subindo de volta escorregou seu pé e caiu, onde na verdade ela não tinha conseguido se segurar na mochila. Então a Hunter imaginária fala para Beck que ela não podia pegar seu sapato porque ela não conseguiu se segurar como Beck imaginou e estava morta lá embaixo em cima da antena parabólica. Ela então pergunta para Beck se realmente ela tinha acreditado que ela com aquele corpo fragilizado conseguiria de fato puxar ela de volta para cima da plataforma, sendo que o que ela puxou na verdade foi somente a mochila. E aqui entendemos também o porquê Hunter não se moveu para segurar a mochila quando Beck sem querer a deixou cair quando estava no topo da lâmpada, e sendo que por ela estar com tanto medo, criou aquela Hunter imaginária para lhe dar forças.
Beck então chora amargamente quando sua ficha enfim cai com essa triste realidade. Mais tarde, a tempestade começa a atingir o local em que ela está. A torre treme bastante e ela tenta se segurar o máximo que pode enquanto olha a foto de seu pai e um vídeo antigo dela ainda criança brincando com ele. Ela então depois começa a gravar um vídeo de despedida para seu pai, enquanto mesmo preocupado dentro do carro tentava ligar para ela, mas somente dava encaixe de mensagem. Ela fala que o amava e que só queria ir para casa, mas que não vai sobreviver para isso, que ele estava certo sobre tudo e sobre não gostar de Dan. Então finaliza o vídeo pedindo desculpas a ele, dizendo que o amava, sendo que quando ele visse esse vídeo com certeza ela já teria partido. O dia amanhece e um grande silêncio preenche todo o ambiente. Quando ainda bem cedo, vemos Beck ainda na torre sem se mover. Quando logo um abutre pousa ao seu lado, ele começa a bicar sua perna que estava com um mau cheiro. Porém Beck na verdade ainda estava viva e vendo o abutre o ataca e consegue matá-lo. Ela então faminta se alimenta de sua carne para não morrer ali de fome, pois também precisava de energias para poder fazer o que tinha determinado. Ela então toma coragem novamente e começa a descer usando a corda, onde dessa vez ela prende na parte mais baixa da escada e assim alcança a parte das antenas parabólicas onde estava o corpo de Hunter. Ela então pega o sapato de sua amiga morta e coloca o celular dentro como uma última tentativa de conseguir ajuda. Porém agora, para garantir que o celular não se despedace lá embaixo e também poder chamar a atenção, muito triste e se desculpando, ela coloca o sapato dentro da ferida aberta no corpo de Hunter e então a empurra. A parabólica em que ela estava começa a balançar e ela fica com medo tentando se segurar. Quando então já escurecendo, vemos o pai de Beck passando pelo restaurante onde as garotas ficaram antes. Notamos então que ele já estava sabendo onde estava Beck, pois estava indo na direção da torre. Aqui entendemos que enfim o pedido de ajuda de Beck foi visto e ela tinha sido resgatada. Porém, quando James desce, vê o resgate já embalando um corpo e começa a se lamentar achando o cero de Beck. Quando então ouve a voz dela e descobre que ela está viva e estava sendo tratada. Os dois se abraçam emocionados e Beck se desculpa com seu pai pelas atitudes que vinha tendo com ele. Ela então olha os homens levando o corpo de Hunter quando seu pai a diz que era hora de ir para casa. Galera, um filme que realmente mexe com nossa emoção. Mas me digam aí, e vocês, o que acharam? Falem aí nos comentários e deixem suas opiniões, beleza? Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!